essa palavra e sobre números, e eu julguei muito necessário. Claro que nunca a exposição ela é a mesma, sempre Deus traz algo novo e renova. O lindo da Bíblia é isso, né? Que você pode pregar o ano inteiro a mesma mensagem e ela nunca vai ser igual, se for inspirada por Deus, né? Claro, nunca vai ser igual, porque a palavra de Deus ela vai se renovando. Então, eu quero falar sobre Balaão, o prêmio, o caminho e a justiça de Balaão. A gente vai aprender algumas coisas muito interessantes com esse homem, a forma de Deus agir, alguns princípios e também uma exortação sobre a igreja nos dias atuais. Eu vejo que isso é muito sério para a nossa vida. As coisas de Deus são sérias, né? Você vai ler bastante Bíblia comigo, tá? Então eu te peço aí para deixar a sua Bíblia aberta. A gente vai trabalhar um pouquinho no livro de Números. A gente vai do capítulo 22, vamos no capítulo 25. Para entender o capítulo 25, a gente vai para o 31. E para entender o 31, 25 e 22, a gente vai para Pedro, Apocalipse e Judas. Então a gente vai passear um pouquinho aí, mas todos eles lançando luz no outro, para a gente poder entender. Uma das coisas do povo de Deus, a gente precisa ter em mente que o povo de Deus ele sai. A gente já falou no comecinho sobre o tempo que eles ficaram caminhando. Quanto tempo eles levaram de deserto mesmo, você lembra? Vamos conversar um pouquinho assim, mais à vontade. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Por que ficaram 40 anos? Por causa da murmuração. Caminhada de quantos dias? Olha os irmãos da quinta-feira aí, do estudo. Quantos? 13 dias. Considerando, mas está certo, dava para ir em 8 dias, porque você tem que considerar aí, ó, então não dá para falar um número exato, não, era 40 dias, 40 dias foi o tempo de espiarem a terra, e para cada dia Deus acrescentou um ano, por causa da rebeldia deles, mas não é que levava 40 dias, quantos dias eles ficaram escondidos na casa da Raabe, né? Então a gente tem que ver, bom, se você pegar hoje aí 450 quilômetros, que é o que dava, de Heliópolis ali no Egito até Jericó, que é a tomada da terra, dá 450. Quantos quilômetros uma pessoa anda de a pé por dia? Uma pessoa fazer uma caminhada de um dia. Quantos que era considerada a caminhada de um dia? São os 3? Tem gente que falou aqui 500 metros. Mas a caminhada de um dia, na palavra de Deus, ela é considerada 30 dias a 40 dias. Aliás, 40 quilômetros. 30 a 40 quilômetros. Então, se você pegar, vamos fazer a média de 30 quilômetros de caminhada. Quem é bom de matemática, divide 450 por 30 aí, dá quanto? Eu não estou nem pensando, estou esperando que alguém pense por mim. Quanto? 15. Isso chutando, mas a caminhada de um dia, se olhar na Bíblia, é 40 quilômetros por dia, a caminhada do dia. Então, de 10 a 15 dias, então o cálculo mais estimado aí que ainda descansasse fosse 13, que parava para dormir. Então, veja bem. 13 dias, ficaram quantos anos? Por causa da? Eu acho que é bom a gente tomar cuidado com isso, não é não? É bom a gente tomar muito cuidado. 40 anos. Mas Deus também esperou todo esse tempo para que uma geração morresse. Aí eles estão agora chegando, irmãos, isso que é interessante. Eles lutaram contra um inimigo que pegava os que ficavam para trás. Quem que era mesmo? Os amalequitas. Que vinha, pegava os que eram fracos e que ficavam para trás. Mas aí Moisés subia no monte, Arão e Hur ajudavam ele, sustentavam e eles venciam. Até aí é tudo muito lindo, porque eles venciam os inimigos, os egípcios vinham contra ele, e todo mundo passando no mar, olhando, e lá vem vindo o faraó. Chegaram do lado de lá, quem foi que fechou o mar em cima dos egípcios? Deus. Morreu todos, não sobrou nenhum. E eles, uau, nós vencemos o inimigo, nós somos um povo forte. E eles tinham essa consciência. O problema não era o inimigo que vinha de fora. O problema não é o inimigo que vem declarado. O problema é aquele que vai se infiltrar. E é o que a gente vai ver na história de Balaão. Então vamos entender melhor a história, o contexto, para a gente poder então trazer aquilo que Deus quer nos mostrar nessa noite. Capítulo 22, versículo 12. Balaão, um homem que você conhece pela história da jumentinha, que falou, né? Se você ler um pouquinho antes aí do versículo 12, você vai perceber que ele vinha vindo, ele não ouvia a voz de Deus, e a jumenta então não vai, aí ele bate na jumenta, espanca, e a jumenta fala, por que me espancaste 3 vezes já, coisa assim, e tem uma conversa com ele, e Deus usa a jumenta para falar com Balaão.
Então a gente conhece essa história, mas talvez não conhecemos o Balaão profeta. O Balaão que morava lá perto do rio Eufrates, na Mesopotâmia. Um Balaão que foi buscado para poder vir e fazer um trabalho evangelístico na visão de Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. Então, para a gente entender esse contexto, o povo de Deus agora já está nas imediações de Jericó, está chegando. Está no finalzinho dos 40 anos de peregrinação no total. Passou por tudo, a geração mais nova, inclusive. É a segunda geração já. Estão prontos para entrar na terra praticamente, falta pouco. Está tudo já pronto para eles possuírem a herança que Deus deu para eles. Aí então, um dos reis dos Moabitas nas regiões de Jericó ficou sabendo que vinha vindo um povo, os hebreus, que eram multidão de gente, e ele ficou com medo. Ele diz: eu não tenho condição, eu não tenho maneira de vencer esse povo, mas eu sei de uma maneira, eu vou usar os princípios espirituais. Um homem então diz assim: eu vou contratar um profeta, um homem que é boca de Deus, que quando ele fala, Deus faz as coisas, e vou mandar chamar ele, ele vai vir, e eu vou falar para ele amaldiçoar, e eu vou até honrar ele com uma boa oferta, vou dar o cachê que ele pedir, não tem problema, o que para mim importa é o resultado. Aí então, foram buscar Balaão, e Balaão morando lá perto do rio Eufrates, e você agora vai chegar na resposta dele no verso 12. Então disse Deus a Balaão, quando ele perguntou: Deus, tem um monte de gente aqui me chamando para amaldiçoar um povo que vem vindo aí. E aí, o que eu faço? A resposta de Deus: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto este povo é bendito ou abençoado. Você não vai amaldiçoar aqueles que são abençoados. Isso abre um outro princípio, de que tem crente. Quem é que tem medo de macumba? Só o Vitor que nem, mas já que ele vai perder já. Eu sei que muita gente não levantou a mão, mas tem medo. De urucubaca, né? De olho gordo. Já, pastor, ajuda a orar aí que eu estou sentindo que está cheio de olho gordo na minha criança. Eu já vi crente colocar cordão vermelho em cima do carrinho de bebê para repreender olho gordo. Eu já vi pais colocar rodelas de cebola debaixo do bebê conforto para repreender bebê. Eu já fui numa casa que eu não vou falar, né, para vocês, mas não é daqui, mas ela tinha pé de coelho pendurado na entrada da porta. Eu fui numa outra que tinha uma ferradura de 7 cravos. Tinha um irmão que falava um negócio que dava 3 toquinhos na madeira. Eu já vi crente que falou para mim: não anda para trás que você amaldiçoa a sua mãe. Eu já vi gente de não deixar o chinelo virado. Eu já vi bastante gente com isso aí. Eu já vi gente colocar vassoura em pé atrás da porta para a visita ir embora. Eu já vi todas essas crendices acontecem. Eu já vi gente falar que entrou pessoas com mal olhado, vai lá jogar sal grosso no telhado. Eu já vi gente ir naquelas campanhas buscar rosa para levar para casa. Eu já vi gente pagar mais de R$100 por uma garrafinha de água desse tamanho, falando que é lá de Israel. Eu já vi gente fazer campanha de passar um envelope na pedra molhada de óleo. Eu já vi gente fazer muitas loucuras. Eu já vi gente fazer a campanha das muralhas de Jericó e ficar 7 dias dando volta no murinho que o pedreiro da igreja fez, depois chutar. Aí derrubou a muralha. Eu já vi tudo isso. Eu estou colocando tudo na mesma linha, no mesmo pacote, tá? Porque está na mesma linha e está no mesmo pacote. Só para você entender. Mas aqui nesse texto ficou claro para nós que Balaão ele vai para amaldiçoar. Ele pergunta para Deus: Deus, eu posso amaldiçoar? E o que Deus diz para Balaão? Não tem como amaldiçoar o que eu Amém? Quantos aqui tem uma aliança com Jesus? Contra Jacó não vale cantamento e nem magia. Nenhuma arma forjada prosperará contra ti. Aleluia! Não há arma forjada, não há magia, não há encantamento, não há voodoo contra aqueles que têm uma aliança com Cristo. Aleluia! Ainda que Deus permita, como no caso de Jó e algumas outras exceções, Deus permite para um propósito maior. Mas entendemos que nós estamos escondidos em Deus e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há para a sua vida. Tem uma aliança com Deus? Tá, e o que é essa aliança com Deus? Eu vou na igreja. Tá bom, muita gente vai na igreja, mas isso não muda. O que era aliança mesmo?
O que eles precisavam ter? O que eles precisaram? O primeiro sinal da aliança deles não foi primeiramente ter um cordeiro? Cada casa terá um cordeiro para si. Esse cordeiro vai ser imolado. Vocês vão pegar desse sangue e vão passar nos umbrais da porta. Essa é a aliança. E essa será chamada o Pessá, passar por cima, Páscoa. Isso será a vossa Páscoa. Vocês vão comer o pão, preparados, prontos, e vão sair. A aliança começa quando você recebe Jesus na sua vida. Quando você entende que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você entende que Jesus deu a vida dele por você. Que não há outro Deus e nem outro Senhor, nenhum outro Salvador pelo qual você possa ser salvo, a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando você não depende de métodos humanos, mas apenas da fé genuína em Jesus. Essa é a aliança. E você crê que o sangue de Jesus é poderoso para te salvar. E você toma do sangue de Cristo para a sua vida e traz para essa casa aqui. E passa nos umbrais dessa casa. E você é marcado pelo sangue de Cristo, e você começa a caminhada, e você passa pelo batismo simbolizado no Mar Vermelho, você faz uma aliança com o Senhor e continua. E esses que recebem a lei, que comem do maná continuamente, que todos os dias estão em contato com o maná, com o pão, com a palavra de Deus, esses são o povo da aliança. Então você tem uma aliança com Deus agora ficou mais fácil falar se sim ou não, mas não precisa responder. Então esses que têm uma aliança, Deus diz, esses você não pode amaldiçoar, porque esses já são abençoados. Não dá para amaldiçoar, não pega neles, ainda que você tente, não dá, porque eles são abençoados. Eu conheço a história de um pai de santo que se converteu. Sabe o que aconteceu? Ele foi fazer um trabalho dos mais pesados que ele tinha, e um dia que ele se converteu, alguém perguntou para ele assim, viu, me fala para mim, como é que você é uma pessoa que invadia cemitério, que abria cadáveres e comia carne humana, que fazia trapeiras, que chegou a fazer sacrifício de crianças dentro de terreiros e tantas coisas assim. Como é que você, tão duro assim, foi se converter? Aí ele pegou, olha, eu vou te contar, o meu testemunho é o seguinte, o inimigo deu um tiro no pé comigo. O inimigo, ele deu um tiro no pé. Sério? Deu um tiro no pé? Pois bem, porque vieram para mim fazer um trabalho para um homem. Uma moça queria muito que o homem se apaixonasse por ela, queria fazer uma amarração amorosa, e aí então vieram para mim poder fazer uma amarração amorosa, e tal, e aí eu decidi fazer um trabalho, e nesse trabalho eu precisava tocar num corpo de defunto, tal, e aí eu fui para o cemitério para tocar num corpo, e quando eu cheguei escolhi um corpo recente, eu encomendei o corpo, porque na linguagem deles eles têm que pagar o coveiro, faz aquelas propinas que existe, que você está cansado de ver aí, né, na política, mas no mundo espiritual também se faz, paga o coveiro, paga alguém para ficar por baixo dos panos, para entrar e ninguém incomodar ele, para ele poder fazer um trabalho pesado mesmo, para unir alguém lá. Ele tinha que fazer um trabalho pesado, e ele encomendou o corpo, pagou o valor para as pessoas, estava tudo certo, o corpo era fresco, conforme pediu, ou seja, fresco para eles há 15 dias, o corpo de menos de 15 dias, chegou o corpo, dá certinho do jeito que as entidades e os exus e os caboclos dele pediram. Aí ele foi lá para poder fazer esse sacrifício. Quando ele chegou para poder violar o túmulo, já estava até tudo meio já no jeito para ele. Aí o guia se manifestou e disse, esse você não pode. Mas eu encomendei o corpo, eu paguei. Não, esse você não pode. Não, mas eu já paguei pelo corpo, está tudo certo. Eu vou fazer sim, eu estou esperando isso há tanto tempo, para mim conseguir dar um trabalho para achar o corpo certo. Pegou, não, esse você não pode. Mas por que eu não posso? Não, porque esse pertence ao homem lá de cima. Aí ele falou que foi um tiro no pé do inimigo. Ele ficou pensando, bom, se esse homem tem tanto poder assim, que mesmo depois de morto, não pode tocar no corpo dele, o que ele pode fazer pelos vivos? E a partir daquele dia ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, creu em Jesus e tem andado pelo Brasil, dado seu testemunho hoje. Então olha só, como que Deus cuida até do corpo, até mesmo daquele que já partiu. O inimigo não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Não há poder, não há magia, não há encantamento contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu aprendo dentro dessa passagem. Porém, Balaão, ele é insistente. Aí ele mandou falar, não, Deus falou que não dá para amaldiçoar o que ele abençoou, tal, beleza. Aí você vai comigo agora para o capítulo de número 22, do 15 ao 17, e do 19 ao 20. A gente vai ler mais uma passagem aqui. O capítulo 22, do 15 ao 17, 19 ao 20. Como ele rejeitou, olha o que Balaque fez. Enviou outros líderes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor,
que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, Balaão dizendo àqueles homens que chegaram, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. E naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vai com eles, mas você faça apenas o que eu te disser. Bom, no versículo de número 12, Deus falou para ele não ir, certo? Não vá com eles. Olha um ponto importante. E no versículo de número 20, Deus diz para ele: vá com eles. E aí, a vontade de Deus mudou? Deus mudou de ideia? Mas o que aconteceu no texto aqui então? Olha só, Deus fala no verso 12, não vai. Balaão, você não vai. Mas no verso 20 Deus fala, pode ir. Por que Deus mudou de ideia? E eu sempre me questionei, um dia entendendo isso, Deus trouxe de que no coração de Balaão ele estava tão determinado a ir, ele queria tanto ir, porque o que esperava ele? Meu celular está dando um tilt de novo. Ele tinha tanto interesse no prêmio, nos presentes que Balaque ia dar para ele, nos prestígios e na posição, que no coração dele, ele estava determinado a ir, não importava o que Deus dissesse. Sabe aquelas pessoas que vêm pedir conselho? Vamos dar um exemplo. Pastor, eu queria que você dissesse, o que você acha? O meu namoro é de Deus ou não é? Aí diz, mas você já está namorando ou não? Já. Então o que eu vou dizer não é importante mais. Se eu falar que não é de Deus, você vai largar? Não, vou mudar de igreja. Você entende como que às vezes a gente faz exatamente isso com Deus? É o que Balaão estava fazendo. Ele estava querendo tomar uma atitude, não importava o que Deus dissesse para ele. No coração dele ele queria, porque ele sabia que tinha prêmios. Então quando você toma uma atitude no seu coração, e Deus já disse algo, já está dito. É como algumas pessoas dizem assim, pastor, eu vou orar sobre isso, irmão. Não adianta orar sobre isso, Deus já falou na palavra. Ele não tem mais o que falar sobre tal assunto. Não, eu gostei de uma pessoa, mas ela, sabe, só falta ser crente. Eu vou orar para ver o que Deus fala. Irmão, Deus já falou. Não tem o que orar. Entende que já está claro esse assunto? Um exemplo, julgo desigual dentro de um relacionamento que eu vou usar como exemplo, já que citei anteriormente. Uma pessoa diz, não, eu gostei tanto de uma pessoa, nossa, só falta aceitar Jesus. Como se a bondade fosse mérito. Quando aceitar Jesus, na verdade, não é um favor que se faz, mas é um reconhecimento dos seus pecados. Aí então, a pessoa diz, mas eu vou escolher, porque só falta, será que Deus não vai fazer uma absolvição? Não, a palavra dele é clara. A palavra dele não muda, não adianta eu orar por uma questão que já está implícita na palavra de Deus. Entende, irmãos, que a gente faz isso para muitas áreas da nossa vida? Eu vou orar para ver qual é a vontade de Deus, eu já sei qual é a vontade de Deus. Eu estou pensando em abrir uma sociedade, eu sou evangélico, mas o rapaz lá, ele é espírita. Mas eu vou orar para ver o que Deus fala. Ele já falou. Não vos prendais a uma sociedade que seja com princípios muito diferentes do que você crê. Lá em 2 Coríntios, está lá, 6,14 em diante. Não adianta eu orar por coisas que Deus já deixou claro. Eu vou orar, olha, eu com a minha esposa já ouvi uma pessoa, pastor, eu não estou dando certo mais, olha, chegou no limite, para a gente não se ofender mais, eu vou orar e vou ver qual que é a vontade de Deus, porque eu estou querendo me separar. Aí a pessoa tem coragem de voltar, Deus falou que ele está à frente de tudo. Calma aí. Entende que a vontade de Deus nunca foi essa? São coisas óbvias. Balaão também tinha esse coração. Não importava o que Deus dissesse, ele queria fazer o que estava no seu coração. Quando eu e você tomamos uma resolução interna, como Balaão tomou, Deus ele vai deixar, ele vai permitir. Você quer, tá, pode ir. Você já decidiu isso no seu coração. Não importa mais o que eu vou dizer para você, já está no seu coração isso. É que nem o dia que eu decidi comprar um carro, que era meu sonho, e eu ficava fazendo prova de Deus, que nem Eliseu. Só não colocava um novelo de lã e tudo estava dando certo. Ó, está encaixando, está batendo. Mas Deus já tinha falado comigo, mas mesmo assim eu continuei, Deus deixou. Aí depois eu clamei por misericórdia, ainda bem que ele me ouviu. Glória a Deus por isso. Então, que nós possamos tomar esse cuidado. Balaão fez exatamente isso. Aí então, você entende por que Deus mudou de ideia? Não, Deus não mudou. O coração dele estava assim, porém, quando ele abrisse a sua boca, ele iria abençoar. Se você pular um pouquinho agora,
você vai ver que o coração de Balaão estava tão contaminado. Olha no capítulo 31, verso 8. Abra comigo a sua Bíblia aí. No capítulo 31, versículo de número 8. Deus dá ordem para eles atacarem mais para frente um povo. E a gente já vai entender eles. E no verso 8 vai citar aqui 5 pessoas que morreram, entre eles: reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur, Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Entende que o triste fim de Balaão foi a morte daquele que quer fazer as coisas do seu jeito, que mesmo sendo usado por Deus, Balaão era usado por Deus, irmãos? Sim, é claro, fica claro que ele era. Embora eu incógnito na sua origem, mas ele era usado por Deus. Ele era um homem usado por Deus. Não tem como a gente dizer que não foi. E qual foi o fim dele? Foi um triste, um fim legal ou foi triste? Foi muito triste. Agora, para a gente poder entender isso, Balaão, a gente vai ter que chegar aqui no capítulo agora. O que Balaão fez, né? O que aconteceu? A gente vai para o capítulo agora de número 25. E a gente vai, aliás, o 31 ainda no 15 e 16. Continua ainda no 31, 15 e 16. O que Balaão fez para que houvesse uma justiça dessa? Para que ele tivesse que morrer? Aí depois eu já vou explicar para os irmãos e a gente vai aplicar aqui já. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Bom, o que Balaão fez? Ele deu um conselho. Esse conselho levou mulheres a desviar o povo de Deus, a transgredir. Então foi esse o conselho de Balaão. Vamos ver o que aconteceu agora para a gente entender esse conselho, essas sutilezas. Balaão foi contratado para amaldiçoar. Ele pôde amaldiçoar? Não. O inimigo tem poder sobre outros, nos quesitos espirituais sobre a tua vida? Ele pode te tocar? Não. Mas Balaão deu um conselho para que essas moças fizessem o quê? Se infiltrassem no meio deles para levar o povo a desviar. Olha comigo o capítulo 25, onde vai estar o registro agora dessa mensagem. No capítulo 25, do verso 1 ao 3, 5 a 6 e 8 a 9, para a gente adiantar a leitura. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Seguiu então Finéias o israelita até o interior da tenda, tomando da sua lança, e o atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 20. Quantas mil pessoas mesmo? 24. Para a gente poder entender isso, o problema não foi os amalequitas, o problema não foi o exército egípcio que atacou o povo de Deus. O problema foi quando o povo de Deus permitiu os cananeus entrar no meio deles, as práticas dos cananeus vir para dentro deles. Esse foi o problema do povo de Deus. E veio uma praga que, se Finéias não toma uma atitude radical, teria consumido a todo Israel naquele dia. E isso é muito triste. Qual era a prática? Para a gente poder falar sobre, a gente vai ver muito na Bíblia a adoração a Baal, que era os deuses cananeus. A adoração a Baal começa quando a primeira vez que Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus, e demorando ali 40 dias, o que o povo fala para Arão? Arão, Moisés está demorando muito para vir. Vamos fazer um Deus para nós, para que a gente o adoremos e a gente continue.
E Arão então pediu ao povo ouros, pingentes, e jogou no fogo, e forjaram qual é a forma do deus Baal? O touro, o bezerro. É um derivado de Baal. Era um deus adorado por quem? Pelos cananeus. Era um deus adorado por um povo que Deus está dando a terra deles para o seu povo Israel. Vocês vão lá, vão tomar aquela terra que é de vocês, eu estou dando, porque a adoração deles a esses deuses já chegou a ficar insuportável para mim. E a adoração que eles tinham a Baal não era uma adoração de uma reverência, de alguém se curvar diante de uma imagem, de pôr um cafezinho para essa imagem. Não era de pôr flores ao pés dessa imagem. A adoração deles, quando você volta lá para o livro de Êxodo, quando Moisés desce do monte, diante da adoração, o que o povo tinha feito? A gente viu isso na quinta, tinham se despido. Então fala de uma adoração, de um culto onde a prática entre eles é a imoralidade, a sensualidade. Essa era a forma de adoração a Baal. E se você pesquisar, você vai encontrar outras práticas de adoração. Havia prostitutas contratadas que eram dedicadas como escravas a Baal. Essas prostitutas recebiam homens que viam ela, e a forma de exaltação a Baal é quando o homem chegava no seu clímax, e ela então podia dizer: foi derramado semente sobre mim. E essa era uma forma de adoração. Outra forma de adoração era trazer novilhas e cabras em alguns recintos do templo de Baal, para que os homens pudessem praticar bestialidade. E essa era uma prática de adoração a Baal, porque aquilo estava enaltecendo a Baal. Essa era a prática, era a imoralidade sexual. E o que foi que acabou com o povo, que fez morrer 24 mil homens? A imoralidade sexual. O povo venceu os egípcios, venceu a Malequita, mas não conseguiu vencer a sutileza de um princípio espiritual que se infiltra no meio do povo de Deus. E aquilo foi se infiltrando, se alastrando e contaminando de uma tal forma que daqui a pouco o povo todo está envolvido, e Deus, por consequência disso, envia uma praga, e essa praga acabaria com todo o arraial, acabaria com toda a nação de Israel, por conta de se contaminarem, de terem essa aliança, e começam a achar que não tem problema. Daqui a pouco, em meio a essa imoralidade, já estão praticando aquilo que você vai ler no Salmo 106 e no Salmo 105. Eles começam a queimar seus próprios filhos a Baal e a Moloque, que era adorado junto no mesmo templo, inclusive. Começam a queimar os seus filhos. Imagine você, os pais, em meio às danças, em meio ao frenesi, às orgias, a troca de parceiro, swings, que não é uma coisa recente, havia lá essa troca de casais que eles faziam, essa idolatria. Eles vinham em meio a esse frenesi e traziam agora até crianças, e aquele Deus abria a chapeleira dele, colocava lenha sobre ele. Ele era feito de cobre, a um ponto que ele ficava vermelho, aí de fogo. Aí vinha e colocava, e as danças acontecendo, e eles todos nus e seminus, e tendo relações sexuais explícitas na frente do povo, como a gente viu no texto que aconteceu uma situação assim. Aí então as crianças eram colocadas sobre essa mão desse Deus Baal e Moloque também, que estavam na mesma classe de adoração dos cananeus. E aquelas crianças gritando, morrendo, e o grito dessas crianças era sufocado pelo grito de histeria coletiva do povo que adorava eles. Essa era a prática de adoração dos cananeus. E o que eles fizeram? Balaão diz assim: olha, não dá para amaldiçoar eles, porque eles são comprados, eles têm sangue na vida deles, o sangue está na vida deles. Porém, o Deus que eles servem é o Deus justo. Se nós fizermos eles se desviarem dos princípios do Deus deles, o próprio Deus deles vai ferir eles. Pronto, eu não preciso mais amaldiçoar. Entendeu o que Balaão fez? Deu um conselho: mande moças bonitas entrarem, seduzirem, fazerem danças bonitas, com ritmo diferente, vai chamar a atenção deles. Eles vão falar: que moças bonitas, com o corpo à mostra, que era a prática delas. E aí então eles vão cair nessa adoração, eles vão cair nessa prática.
Balaão viu que não podia amaldiçoar, mas deu um conselho: infiltra, faz uma mistura, eles não vão nem perceber, e isso vai acabar, porque o próprio Deus vai entrar com juízo. Satanás hoje também é o nosso inimigo, e ele tem lançado conselhos. Ele percebe que contra você não vale magia, não vale encantamento, contra você arma forjada nenhuma vai prosperar. Ele entende que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu creio que eu estou falando a uma igreja que está em Cristo Jesus, amém? Não há, porém ele sabe, se eu levar eles a se desviarem, se eu levar eles a despertarem o seu próprio desejo pecaminoso, vou conseguir o meu intento. Lá no Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, diz: porque Deus os entregou às suas próprias paixões, pelo que eles se inflamaram nos seus próprios desejos. Deus os entregou devido à dureza, passaram a adorar imagens de quadrúpedes, de répteis, do que há, pelo que Deus os entregou às suas próprias paixões, e se inflamaram um contra o outro, homens com homens, mulheres com mulheres, e começaram a praticar todo tipo de torpeza, e vão receber em si mesmo a sentença que convém a estes. Entende que vai falar exatamente de um sentimento do próprio coração do homem, do pecado. Foi isso que Balaão entendeu. Balaão sabia: eu não vou poder amaldiçoar, mas se a gente misturar, se a gente fazer eles fazerem alianças, aí então vão ser destruídos. Sabe que isso nos mostra que a tática de Balaão, que vai ser tantas vezes colocada na Bíblia mais à frente, que você vai ver, e a Bíblia vai falar para nós, eu quero já adiantar, depois eu volto. 3 coisas é referida a Balaão: a doutrina de Balaão, o caminho de Balaão e o prêmio de Balaão. Apocalipse capítulo 22, aliás capítulo 2 versículo 14, vai dizer assim para a gente, abra lá comigo. O apóstolo João, escrevendo a igreja, se não me engano de Pérgamo, ele começa dizendo sobre os nicolaítas, alguns que começam a trazer um ensino de que não faz mal, não tem importância, isso não tem problema não, imagina, a gente é mente aberta, somos uma nova geração. Diz assim: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam à doutrina, ou seja, aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo eles a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Esse era o ensino. Entende que quase mais ou menos 2000 anos depois de tudo isso que a gente leu lá de Números, próximo ao povo herdar a terra, a igreja, uma das igrejas da Ásia, uma das 7 igrejas da Ásia, que se refere à história da nossa própria história de igreja, essa igreja está tão contaminada com a doutrina de Balaão, que eles tinham no meio deles os nicolaítas, e permitiam que ficava. Sabe, vocês têm entre vocês que ensinam essa doutrina, que tem deixado o povo tropeçar, vocês não têm cuidado de tirar. Qual era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era fazer mistura. O ensino de Balaão é fazer o povo de Deus perder a sua identidade moral. O que o inimigo está fazendo nesses dias, não tem como fechar os olhos. A igreja de Cristo está sendo assolada. A carnaval gospel, a festa junina gospel, a Cosme e Damião gospel, mas também tem inferno gospel. Dá para entender essa realidade. A igreja está trazendo para os seus conceitos festas pagãs, festas mundanas. É para a igreja de Cristo fazer a diferença e ser espelho para o povo lá fora, não a igreja trazer aquelas implicações. A igreja agora tem a sua escola de samba, dizendo é para evangelizar. Não, é um evangelho moderno. Vamos falar a linguagem das pessoas atuais, e nisso a igreja está fazendo concessão. A igreja está assistindo tudo que o mundo assiste. A igreja está ouvindo tudo que o mundo ouve. A igreja está fazendo tudo o que o mundo faz. Entenda, em nome de Jesus, essa é a doutrina de Balaão. É misturar, é trazer os conceitos. Pasme se quiser, 75% é o número mais exato dos pastores norte-americanos viciados em pornografia. A palavra mais digitada no Google é sexo, e isso é um problema dentro da igreja. A cada dia, hoje, qual é o número de moças
as que guardam-se para o casamento e casam puras, já é tabu, não há mais santidade. Essa é a doutrina de Balaão. Seja igual ao mundo, sejam descolados. Chega a época de carnaval, para poder agradar as massas, vamos agradar as pessoas. Eles gostam de tomar quentão, então vamos fazer crentão. Eles gostam de fogueira, vamos trazer taquara, bambu, bandeirinha. Vamos fazer, não é festa de São João, mas vamos chamar de festa caipira. E vão dando outros nomes. A igreja de Cristo, ela é santa, ela é comprada pelo sangue de Jesus. A igreja de Cristo, ela é separada, ela foi chamada para fazer a diferença. Ela é sal dessa terra e ela é luz desse mundo ainda. Oh, aleluias! E nós não percebemos. Essa é a doutrina de Balaão, é trazer os princípios imorais lá de fora para dentro do contexto da igreja e achar que está tudo normal. A igreja continua sendo assolada por esses princípios. A igreja de Cristo precisa dizer basta, precisa se levantar os Finéias do nosso meio, que vão tomar uma atitude radical, como aquele neto de Arão, filho de Eleazar, que tomou uma atitude radical. As pessoas estão tão cauterizadas, como no dia. O que aquele moço fez lá em Números 25? O que ele fez? Ele pegou na mão de uma midianita. O povo estava na onde? Na porta, na tenda da congregação, na porta do tabernáculo. E o povo estava fazendo algo, o quê? Chorando. E esse moço pega pela mão dessa midianita, passa desfilando, todo pimpão, seguindo um preceito dos midianitas, talvez falando a última gíria que os moabitas falavam, talvez andando nos últimos skates dos moabitas, talvez falando as últimas palavras que ele ouviu, as últimas gerações, o que está na moda lá no meio dos midianitas. E passou, Moisés, Arão, chorar aqui, rapaz, eu sou descolado, as coisas mudaram, os tempos mudaram. E entrou para dentro da tenda e diz: não, lá é assim, lá é público, lá é para todo mundo ver, para ver que eu sou o cara mesmo. Com a tenda aberta, deitou-se com a moça e começou a ter relação sexual com ela. Nós lemos isso, Números 25, a gente leu. Começou a ter relação sexual com ela. Finéias olhou aquilo e disse: não é possível. Não é possível que a casa de Deus, que o povo de Deus está tão cauterizado, que estão contaminando ele dessa forma. Finéias não esperou ninguém mandar. Finéias falou: eu vou tomar uma atitude agora. Finéias foi lá e pegou uma lança. Ele era sacerdote, não era guerreiro, mas ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Ele pegou uma lança. O rapaz está todo bonitão por cima da moça. Ele chega com a lança e cravou o rapaz, e por baixo do rapaz pegou a moça, e a lança foi para o chão. E na mesma hora, a destruição que Deus estava trazendo cessou. Para que a praga cesse, para que o caos cesse, a igreja precisa ser radical. Deus chama nessa noite: quem é que vai se levantar como Finéias e vai dizer: eu não quero a doutrina de Balaão ao meu redor, eu não quero a doutrina de Balaão no meu convívio familiar, eu não aceito a doutrina de Balaão dentro da minha casa, eu não aceito a doutrina de Balaão na igreja que eu faço parte, eu não aceito isso. Eu tomo uma atitude de radicalidade, porque Deus, se você continuar lendo, você pode ler em casa, Deus fez uma promessa com Finéias, que foi uma promessa eterna, inclusive, pelo ato dele. Isso é violência? Não, o pecado tem que ser radical. Jesus disse: se o teu olho direito escandalizar, se a tua mão direita, se a tua perna, radicalidade. O que está nos levando? O que está nos levando a permitir as midianitas, os moabitas entrarem no nosso meio e retirarem de nós a nossa identidade? Entende? Macumba não pega, levante direto não pega, falaram mal da minha vida não tem problema, mas o problema é as concessões, é o que eu assisto, é o que eu vejo, é onde eu estou me misturando, é onde eu estou me contaminando. E isso destrói o povo de Deus, isso traz praga, isso acaba com a igreja de Jesus, isso não faz com que a igreja não tenha mais poder, isso impede paralíticos de andar, isso impede cegos de enxergar, isso impede mudos falarem, porque o pecado está lastrado, porque as pessoas estão contaminadas, e Deus já não pode mais se mover.
Mas eu sei que tem aqueles como Moisés e Arão em nosso meio nessa noite, que estão à tenda da congregação chorando e dizendo: Deus, precisamos de mudança, Deus intervenha. E eu sei que Deus vai levantar Finéias aqui hoje. Deus vai levantar Finéias que vão dizer: Deus, eu vou tratar com radicalidade o pecado perto de mim. E na minha vida começar, eu vou tratar o pecado com radicalidade. Sabe qual que é? O segundo, o caminho de Balaão. 2 Pedro 2,15, olha só o que diz: eles abandonaram o caminho reto, se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. O caminho de Balaão é as práticas de pastores, de líderes, de igrejas, e a gente precisa tomar muito cuidado. Que em troca de um templo lotado, que em troca de seguidores nas redes sociais, que em troca de prestígios faz alianças, que em troca disso usa pessoas famosas para se promoverem, para terem mais visualizações. Eu conheço, recentemente conversei com uma pessoa muito conhecida no Brasil, e ele disse: estou cansado de pastores que tiram foto comigo para ter mais curtida e ter mais seguidores no Instagram. Estou cansado de uma geração que usa para promover, está tão preocupado com o seu status quo, que esquece da essência do chamado, que nós não somos daqui, que aqui não é o nosso descanso, que nós não chegamos em casa ainda, estamos indo para casa, e o Pai vai nos receber. Vinde, Cristo de braços abertos, vinde, benditos. Você almeja esse dia? Nós vamos passar o Jordão logo logo, irmãos. Nós já estamos na ponta do Jordão, é onde eles estavam, e o inimigo quer matar e quer acabar de todo jeito, para você não herdar o que Deus já te deu. Mas em nome de Jesus, os Finéias já estão se levantando, os Finéias já estão pegando suas lanças, e estão dizendo: eu trato o pecado com radicalidade hoje. Eu não vou deixar essa praga se alastrar, porque quando eu permito o pecado continuar na minha vida, eu faço com que a vida do meu irmão não vá para frente. Deus nos vê como um corpo. Eu dei um exemplo e eu vou dar o mesmo exemplo. Na verdade existe uma ilustração. Diz que um doido um dia foi pescar, e ele alugou um barco junto com uma equipe de pescadores, e no meio de um rio muito grande, longo, extenso, esse doido foi e abriu um buraco debaixo do banco dele. As pessoas: você está louco? Pegou: não, o banco é meu, a passagem é minha, está debaixo do meu lugar, eu faço o que eu quero. Todo mundo vai morrer com você. Não, o banco é meu, eu paguei. Se você não quer furar o seu, o problema é seu, mas o meu eu quero furar. Até que as pessoas amarraram aquele doido, conteram ele e tamparam aquele buraco, porque senão todos iam morrer. Qual foi o problema daquele capitão que foi para Tarsis, né? Era para ir para Nínive. Um navio que estava indo para Tarso. Qual foi o problema dele? Qual foi o único erro daquele capitão? Trazer Jonas para dentro do seu barco. O único problema daquele capitão de perder todas as riquezas e as fazendas, quando a Bíblia diz fazendas, as riquezas, baús de ouros e tesouros e pedras preciosas, que tiveram que ser lançados no mar. O problema dele foi porque ele trouxe Jonas para o seu barco, e Jonas estava em desobediência. Que Deus nos livre de trazermos Jonas para dentro do nosso barco, porque a desobediência deles pode levar o corpo todo a afundar. Às vezes lutas em hora de culto, pesos espirituais em momentos de culto. Saiba, existem coisas que Deus precisa tratar, porque Deus não vê um só, Deus vê um corpo, e a gente precisa vencer isso no nome de Jesus. Amém? Então veja bem, o caminho era esse. As pessoas queriam se promoverem, esperando. A prática fazia pessoas desviar. Todo mundo está fazendo. A moda agora é chamar as pessoas para ser coaching. Você prega o evangelho, você precisa fazer um curso de coaching. Você precisa fazer um curso de coaching. Tá, qual a finalidade? Qual a finalidade? Entende que as pessoas estão querendo buscar métodos carnais, e com métodos carnais vamos alcançar pessoas carnais. Esse caminho é para agradar pessoas, então eu faço tudo que está na moda, tudo que está legal as pessoas estão fazendo. Não, eu preciso alcançar geração isso, geração aquilo. Não, a igreja precisa alcançar todas as gerações.
O evangelho não é para jovens, o evangelho não é para senhores e senhoras, o evangelho é para pecadores. É para pecadores. Não existe um evangelho descolado para jovem, existe um evangelho de palavra de arrependimento para quem é pecador. Entende isso? Não existe um evangelho para agradar uma classe de idade, existe um evangelho que é para alcançar pessoas que são pecadores e precisam realmente de arrependimento e serem salvas em Cristo Jesus. O evangelho não é para uma classe, o evangelho é para pecadores. Outra coisa importante, terceiro, e aqui a gente já está terminando, o prêmio de Balaão. Judas capítulo 1 versículo 11, abra comigo, é o último versículo que a gente vai ler. Ai deles, desses obreiros, desses homens, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Só está falando de rebelde. Corá, aquele que se levantou contra Moisés, ou Coré, Datã e Abirão, que a terra abriu e engoliu eles. Caim, aquele que matou seu irmão e foi amaldiçoado. E aqui vai colocar que caíram no mesmo caminho de Balaão, que foram seduzidos pelo prêmio, pelo status, pelo prestígio. Mas em nome de Jesus eu creio numa igreja que se levanta hoje para dizer: Deus, nós não vamos mais ter aliança com Baal. Baal está aí, está aqui, ó, na palma da mão. Está aí, Baal está na palma da mão dessa geração. A cada dia que passa a igreja está mais misturada e a gente acha que não tem problema. Mas Jesus, ele vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Uma igreja santa, imaculada, uma igreja perfeita, uma igreja de dentro da própria igreja, saiba-se disso, sempre, uma igreja de dentro da própria igreja. Agora minha pergunta é: você nessa noite faz parte dessa igreja, da igreja do arrebatamento? Você faz parte da igreja que vai subir? Você faz parte da igreja que o Senhor está chamando? Você faz parte? Ou você faz parte daquela igreja que está namorando as midianitas, que está namorando os moabitas, que está fazendo alianças, que está buscando os prazeres imediatos? É tudo agora, eu mereço, é para mim. A geração imediata, a geração fast food, é tudo para ontem. Deus nos chama, e eu te convido, vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé para a gente orar.